Qual é a fisiopatologia da dismenorreia primária? Às vezes a gente pensa assim, a cólica menstrual acontece por causa da menstruação. Mas você já parou para pensar por quê, né? Por que que menstruar, ela tá associada, em algumas vezes, à dor? A cólica, né? Por que que aqui existe esse sintoma associado, né? E por que que isso melhora com o tempo, né? Depois, ao longo, né, dos anos reprodutivos, isso vai melhorando. Por que que lá na adolescência dói tanto, incomoda tanto, né? No início ainda da vida adulta pode incomodar. O que que causa, né? Qual é a fisiopatologia? Olha só, na verdade, tudo tem a ver com o efeito da progesterona. Vamos lembrar do ciclo menstrual, né? A gente tem uma primeira fase, que é a fase proliferativa ou folicular, que é marcada pelo estrogênio, pela ação estrogênica. O estrogênio vai proliferar esse endométrio. Aí a gente tem a ovulação, bem no meio do ciclo, né? Por causa do pico de LH. E aí depois tem a formação do corpo lúteo, que ele produz a progesterona. Então, a segunda fase do ciclo menstrual, que a gente chama de fase lútea, ou fase secretora, é aquela fase que a gente vai ter um corpo lúteo ali no ovário produzindo progesterona, e a progesterona torna esse endométrio que foi proliferado pelo estrogênio, torna esse endométrio secretor. Ele fica rico em mucopolissacarídeos para receber o embrião, né? E aí, então, a progesterona deixa esse endométrio totalmente secretor. O que que vai acontecer, gente? A progesterona, ela tem uma propriedade lá no final da fase lútea, da fase secretora, ela tem uma propriedade de aumentar a produção local no endométrio de prostaglandinas. Puxa, a progesterona faz isso sim, ela faz isso. A progesterona, ela vai lá localmente no endométrio e estimula a produção de prostaglandinas. É localmente, é no endométrio, né? Não é uma produção sistêmica de prostaglandinas, não, é local. É só ali na região do endométrio, lá dentro do útero. Essas prostaglandinas, se a gente for especificar mais, né, a gente tem dois tipos principais. É a prostaglandina E2 e a prostaglandina F2-alfa, tá? Então, essas são as duas principais. A progesterona, ela vai lá no endométrio secretor, né? Aquele endométrio que tá cheio de mucopolissacarídeos, né? E não teve gravidez naquele ciclo. O que que vai acontecer? Ela começa a produzir prostaglandina E2 principalmente, né? E F2-alfa. E essas prostaglandinas, elas vão provocar um efeito sobre o útero, que é esse efeito de contração uterina. Então, na verdade, gente, essas prostaglandinas, elas provocam, né, ali um efeito de contração uterina, vão provocar isquemia e é isso que causa a dor. É essa ação local das prostaglandinas que provoca a dor, que provoca a cólica menstrual. Então, quando as pacientes chegam pra gente dizendo, olha, eu tenho muita dor, eu tenho que... Aquelas adolescentes, né, elas dizem, olha, eu tenho que sair da aula, porque é insuportável. Parece que, definitivamente, assim, ó, tem alguma coisa me batendo, né? As pacientes, elas falam isso, parece que eu levei um soco na barriga, né? Na região de baixo ventre, justamente porque tem tanta prostaglandina local ali naquele útero, provocando isquemia e provocando contração desse útero, que a nossa paciente vai se queixar de dor. E, gente, não minimizem a dor, né? Às vezes, coisas que são muito comuns, muito populares da gente falar no dia a dia, às vezes a dor é minimizada, né? A gente pensa, mas é assim mesmo, né? Durante a menstruação tem cólica. Às vezes ela vai até procurar um acolhimento, vai relatar pra mãe, né? Pra avó, e aí às vezes ouve isso. Não, mas é normal a mulher ter cólica, né? É assim, principalmente no início, né? Eu também tinha, e é assim mesmo, depois vai melhorando, né? Ou aquela frasezinha infame, né? Quando casar, Sara, como se casamento fosse tratamento de uma condição, né? De uma condição que tem tratamento, né? Que existe tratamento, que a gente tem como melhorar a qualidade de vida dela. Então, assim, ó, gente, se tem dismenorreia primária e isso tá incomodando, tem que tratar. A gente tem que acolher, a gente tem que avaliar e a gente tem que tratar. Existe tratamento, sim, e tratamento eficaz. Não tem por que sofrer com isso, certo?
Então, essa é a fisiopatologia. A fisiopatologia, ela então guarda uma relação íntima com a ação local das prostaglandinas no endométrio secretor.